Que alegria te receber aqui em mais um episódio do Youngcast. Não, eu sei que crente não adivinha, mas me dá esse direito, deixa eu adivinhar. Você estava agora assistindo um episódio do Youngcast. Você acabou de sair de um episódio do Youngcast, ou você está aqui porque você viu um corte lá no Instagram e veio pra cá pra assistir a entrevista completa, né? É um dos dois. Quem está nesse canal está aqui porque viu o conteúdo do Young lá no Instagram ou acabou de sair de uma entrevista. Seja muito bem-vindo novamente, é um prazer ter você aqui comigo, é uma alegria imensa te receber. Eu sempre digo que se tem uma pessoa aqui que eu amo demais, é o meu telespectador e minha telespectadora. Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também. Eu sou o André Young e eu sou o seu anfitrião aqui neste podcast. A cada novo episódio, eu trago você para uma jornada de fé e espiritualidade, sempre amadurecendo a sua fé, sempre alimentando você, te edificando, para que você seja mais uma ramificação neste planeta, para que você cumpra o seu propósito, para que você viva o reino, para que você auxilie pessoas e que você cresça emocionalmente e espiritualmente. Esse é o canal que quando você se inscreve, porque eu já sei que nesse momento o botão até sorriu para você, se inscreve no canal, ativa as notificações, é o canal que nunca mais você quer parar de assistir. Então seja bem-vindo ao seu novo estilo de vida, seja bem-vindo ao Youngcast. Aqui nós temos um conteúdo muito bom para você. Nossa produção vai deixar aqui agora o QR Code lá do nosso Instagram, você consegue apontar a câmera do seu celular e ser direcionado para o nosso Instagram. TikTok também, a minha produção vai deixar aqui, e aí vocês fazem a leitura do QR Code e corre lá no TikTok e no Instagram, que os cortes dessa entrevista já estão disponíveis lá em nosso Instagram, ok? Nós estamos mais uma entrevista aqui em Portugal, né? Estamos precisamente em Cascais e eu estou muito feliz por estar aqui, eu estou muito feliz pela recepção que eu tive, né, dos portugueses, a recepção que eu tive dos brasileiros. Pasmem, até os portugueses, gente, os portugueses, eles assistem o Youngcast, cara. Eu fui recebido por portugueses daqui de Portugal e eles, cara, assiste o teu podcast. E eu fico muito feliz quando eu vejo muitas pessoas, né, de uma comunidade muito grande aderindo ao conteúdo que a gente entrega. Então eu fico muito feliz com isso. E nessa ocasião, eu estou com uma pessoa aqui mais do que especial, que veio a brilhantar aqui a nossa tour em Portugal. Nós vamos conhecer a história dessa pessoa. E aí eu te pergunto, qual é o nível da sua fé em Deus? Você acredita em Deus? E esse acreditar, qual é o nível dele? Você acredita em Deus, por exemplo, ao ponto de acreditar que Deus é capaz de ir em uma pequena cidade de Minas Gerais e levantar uma mulher, lá de Minas Gerais, levantar essa mulher, para que essa mulher impacte vidas pelo mundo, para que essa mulher ela se torne uma mulher que gera, uma mulher que faz brotar. Você acredita em Deus nesse nível? Porque eu acredito. Aliás, eu sou o cara que mais crê naquela palavra. Deus, ele escolhe coisas pequenas deste mundo para confundir as grandes. Deus, ele é aquele que vai nos menores lugares, pega as menores pessoas e transforma essas pessoas em grandes ferramentas, em grandes instrumentos. E exemplo disso é a minha convidada de hoje, ela que é a maior especialista em posicionamento e diferenciação de negócios da Europa. Ela tem justamente esse jogo de cintura, então ela consegue transicionar bem aqui na Europa, conectando pessoas, empresários, fazendo evento, cumprindo o seu propósito aqui na Terra. Ela é fundadora do Bicalho Group, olha só que legal, Educação Executiva e Expansão Empresarial, olha só que legal, educação executiva. O Youngcast tá bem premium hoje, né? Cara, que isso. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho ela, minha querida amiga Júlia Bicalho. Seja bem-vinda ao Youngcast, minha amiga. Muito obrigada, meu amigo. Um prazer imenso estar aqui. Um presente, tá? Muito obrigada mesmo pela oportunidade, pelo espaço. Parabéns já agora, né? Tô aqui honrada com essa apresentação. E você falando aí, eu fui buscar lá atrás, né? Realmente, Sim. Que introdução maravilhosa. Da onde o Senhor me tirou. Faz Lá pensar, de- né? Faz a gente voltar o caminho. Ai, Eu não costumo lembrar muito do início, porque isso me lembra que eu vou fazer 30 anos no próximo mês. Não, nesse mês nossa, agora, em que abril. chofem. Faço 30. Sim, Mas algo que é extremamente importante é justamente ter para onde voltar, né? é.
Grande verdade é que quando a gente vai atingindo novos patamares, a gente sempre ouve de pessoas mais velhas que a gente, né? Pessoas mais velhas não, pessoas com mais tempo de vida que a gente. A gente sempre ouve a seguinte informação: olha, guarda sempre o seu coração, mantenha sempre a simplicidade. E, dado momento, a gente se questiona, por que a gente ouve isso com tanta frequência? Por que se guardar o coração? E é justamente quando a gente vive o caminho é que a gente vai entendendo que a nossa realidade de onde saímos é completamente diferente e a gente vive algo nunca vivido antes. Aquilo que a gente vive, a gente entende como algo muito grande. E na maioria das vezes isso acaba sendo uma cortina de fumaça para o lugar de onde nós viemos. Então é sempre bom a gente manter a simplicidade, a gente ter para onde voltar, a gente guardar o coração, justamente para entender que nós não somos o agora, nós somos o reflexo do ontem. É verdade. Então nós saímos de um lugar, nós saímos de uma terra, assim como Abraão. Sim, nós saímos de uma região, independente se ela é grande ou pequena, mas o fato é que todos nós saímos de um lugar e todos nós precisamos ter para onde voltar. Eu vou querer entender isso sobre qual é o lugar que a Ju tem, que a Ju pode voltar para esse lugar, mas antes vamos entender como que a Júlia se tornou essa arma poderosa que está fazendo negócios e trabalhos incríveis aqui por Portugal e pela Europa e em outros países. Conta um pouco sobre essa potência que você se tornou. Então, Yang, gente, quando a gente para lembrar, né? Eu sou totalmente improvável, né? Estava falando sobre isso, até nos bastidores mesmo a gente estava falando sobre isso, totalmente improvável. E quando eu olho para trás e vejo de onde Deus me tirou, não que eu tenha vindo de um lugar que não tinha recurso, ou que eu tenha vindo de um lar que eu não tive uma boa educação, que eu não tive referências, tive. Eu falo que eu fui privilegiada. Nasci em um lar cristão, para mim é um privilégio. Conhecer o amor de Deus desde jovenzinha, né? Desde quando eu nasci, conhecer esse movimento lindo, para mim é um privilégio. Tantas pessoas hoje ainda não conhecem esse amor, que eu já conheci tão jovem. Fui privilegiada só por aí. Tive uma excelente educação, né, através do meu pai, da minha mãe, tive muitos privilégios também através deles, mas eu nunca pertenci ao lugar que eu nasci. Né? Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, a gente sempre, meus pais foram enviados para um interior, em missão da obra de Deus, e eu nunca me pertenci. Quando eu falo, às vezes, que eu nunca me pertenci ao Brasil, não é de uma forma arrogante, é que eu nunca me senti, eu sempre estava com a cabeça nas nuvens, e eu via muito isso. Eu era muito criticada nesse sentido, porque eu sempre que falava que eu ia morar fora do Brasil, que eu não ia, não por não amar o Brasil e não gostar do meu povo, da minha cultura, da essência do país, não. Eu não sentia pertencente, não sei explicar, não sentia pertencente, eu sabia que eu sempre, através das promessas que Deus faz, a gente já começa a apontar também, né, é um termômetro para o futuro. Sim. Então, você começa a entender aonde Deus vai te levar. Deus não vai te mostrar o caminho completo. Muitas das vezes os planos de Deus são muito maior que os nossos. Mas eu sempre sabia que eu ia morar fora do Brasil. E toda vez que eu tinha oportunidade de cruzar com alguma mulher bem-sucedida, ou que eu via filmes, né, na sessão da tarde, aquela coisa toda, eu me imaginava naquilo. Sim. Então, o meu maior sonho era construir uma família. E Deus me contemplou, né? Então, realizei esse sonho. Mas, fora a família, a Júlia é profissional. Então, sempre tive esse sonho de ser uma profissional reconhecida. Não sabia o caminho, não sabia para onde ir, o que fazer, mas sabe quando você sonha? Eu só tinha um sonho, né? Só tinha promessa. E que Deus ia me levar em nações, que eu ia pisar nos 4 cantos da terra. Sempre tive essa promessa desde pequena. Mas quando você recebe ali a promessa, ainda criança, você não tem noção do que Deus vai fazer, né? Exatamente. Você nem imagina. E na maioria das vezes a promessa sempre vem na contramão da realidade, né? O cenário é totalmente diferente, mas eu nunca coube naquele espaço. Eu nunca me vi pequena. Então, eu acho que um mundo hoje que as pessoas têm tanta dificuldade em falar as coisas, né? Porque tudo tem uma interpretação de dualidade. Eu nunca me vi pequena. Nunca me vi. Então, eu não conseguia me ver com os olhos que as pessoas me viam. Então, às vezes, até soava um pouco, assim, arrogante, né? A Júlia gosta de... Eu vi muito, a Júlia gosta de ser melhor que os outros. Muito, muito. Porque eu nunca me via naquela situação. Eu sempre me via da forma que Deus me via. E isso, pra mim, é um privilégio. Você conseguir se olhar da forma que Jesus te vê.
Não como só mais uma pessoa na Terra, mas com uma pessoa que tem um propósito. Eu sabia que tinha algo grandioso que eu iria realizar, né? Então, Sempre, só no isso começo sempre, ainda. sempre teve dentro de você. Sempre, Legal. muito claro, sabe? E hoje, quando eu olho pra trás, eu vejo com mais clareza ainda. Naquela época, eu não tinha certeza. Mas sabe quando você, no íntimo, Sim. aquilo que já é intrínseco ali de você, já é no íntimo da sua alma, sempre soube que eu ia ser uma mulher bem-sucedida. Apesar de todos os contratempos e todas as contramãos e tudo, e todos os processos, todas as coisas que eu passei, eu não desisti. E não desisto até hoje, porque as provas continuam, né? Uhum. As pessoas acham que quando você sobe de nível, tudo melhora. Tudo fica em paz, tudo fica bem em todas as áreas. Não, a gente continua sendo provado, testado e é diário. E essa decisão, ela é diária. Então, eu, desde pequena, sempre muito claro, e eu vi muita coisa, né? Eu via que eu era muito sonhadora. Desce daí, você fica sonhando, põe os pés no chão, Júlia. Uhum. Mas fui muito amada. Tive o privilégio de criar em um lar onde eu fui muito amada, muita conexão com Deus. Eu acho que isso também contribuiu muito para minha referência, sabe, da minha identidade, porque eu era questionada fora de casa. A minha identidade em casa não era atacada, era só palavras de empenho, né, de Ah, legal. ensino. Um ponto positivo. Você Então, teve apoio dentro de super casa. positivo, cara. Eu era uma estrelinha dentro de casa. Eu era uma estrelinha. Sim. E minha mãe, uma casa que recebia muita gente, por ela ter esse dom, né, essa missão, esse propósito de missionária, recebia muitos irmãos da igreja, muita gente em casa, visita toda hora, casa cheia. E eu vivia em um ambiente onde eu tinha muito relacionamento. Então, desde nova, falo bastante. Então, hoje você vai controlar aqui, porque eu falo, Não, né? o Falo espaço é seu. muito. E sempre faladeira. Então, eles já Sim, chegavam procurando a Julinha. Então, assim, eu era muito amada também fora sim, de casa. Mas sempre tinha aquelas pessoas que, à medida que eu fui crescendo... Porque, assim, quando eu era pequena, eu era linda, maravilhosa, Julinha. Né? Uma sim, estrelinha. sim. Pois que eu fui crescendo, que eu fui me posicionando... E isso que você falou sobre guardar o coração é muito importante. E eu vejo ele em duas facetas. Sobre a gente guardar o coração, sobre aquilo que os olhos não se corrompem, né? A alma não se corromper com os Uhum. bens da terra, com o luxo, com o poder, com a fama, com qualquer outra coisa que venha tirar os nossos olhos do propósito e tirar o nosso coração da essência que Deus nos colocou. Eu vejo nesse cenário. Mas eu vejo um outro cenário sobre você guardar o seu coração, sobre os planos. E eu não sabia guardar. Então, eu sempre fui muito comunicativa, de falar o que quero fazer. Então, eu sonhava tinha um projeto novo, eu já falava antes dele acontecer, sabe? E isso gera, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material. A gente vive, né? Por mais que as pessoas às vezes não entendam, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana na Terra. E a gente pisa nesses dois mundos. O mundo espiritual é real, ele é legal. E o mundo físico também é. Então, a gente tá aqui, né? Como ser espiritual e ser físico. Sempre aquela luta da carne E o contra o espírito? espírito. Então, é Isso. diário. Sim. E eu vejo muito nesse cenário. Eu não sabia guardar o coração. Então, eu entreguei meu coração a muita gente. Meus sonhos, meus planos. E isso contribuiu muito para o meu crescimento, né? Hoje eu não aconselho. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de conversar com pessoas que estão passando pelos processos que eu passei, eu não aconselho. Eu sempre falo, guarda seu coração. Vai a você e Deus. Como aquela música, né? Deus e eu, mais ninguém. Deus e eu imaginei. E, Sim. sabe? E eu não, eu tinha essa questão de trazer pra perto também, de querer que eu tô crescendo. Olha, eu li um livro, eu fiz um curso. Eu vou viajar, eu vou fazer isso, eu vou montar uma loja, eu vou montar uma marca de roupa. Eu sempre fui muito empreendedora. Com 14 anos, Uhum. eu comecei a trabalhar com a minha mãe. Então, a gente abriu uma loja de roupa. Depois, com 15 anos, eu fui trabalhar dentro da Câmara Municipal como auxiliar administrativo. Então, eu sempre tive ali aquela coisa de empreender, Você de sempre fazer foi dinheiro. fazer seu Muito dinheiro, movimentada. Aqui em sempre Portugal foi. fala sacudida e Lá no despachada. Brasil a gente fala que você sempre foi o correria, Sim, assim. correria. E muitas vezes correria louca errada. Porque Sério? porque é muito imatura. No empreender, eu não tive uma formação de empreendedorismo. Então, você Uhum. faz ali muito no intuitivo. Então, eu errei muito também. Má administração. Não sabia administrar o que entrava e o que saía, né? Casei jovem, eu casei com 16 anos, né? Meu primeiro namorado é o meu esposo. Então, a gente começou a construir tudo junto. Então, a gente apanhou pra caramba. Apanhou pra caramba, até aprender a fazer as coisas certas. Mas nesse processo, o facto de entregar o coração,
André. Viver com pureza, com intensidade. Sabe, a questão da Yes. intimidade com Deus, a questão de... hoje, todos os meus projetos, quando ele vem à tona, ele já foi aprovado primeiramente por Deus. Depois que Deus aprova, eu vejo qual é a condição. Muitas das vezes o Senhor me entrega algum projeto que eu nem sei como que eu vou realizar. Tá, eu tenho a palavra, eu tenho a promessa e eu vou fazer acontecer. Exato, Percebe? exato. E eu sou muito assim também, de fazer. Então, vou fazer? Bora fazer. Eu não vou ficar lamentando, eu não gosto de lamber ferida. Costumo usar esse termo. Uhum. Cara, você tem um problema, tá numa situação, tá num ambiente, tá num cenário que não contribui, sai daí. O que tá te impedindo? Só que nós, como seres humanos, né, nós temos esse nosso lado de querer. Eu falo, abraça o problema, ele é seu. Cria ele, amamenta. Faz igual você faz com seu filho. Pega o problema, amamenta, nina, abraça e dorme com ele. Ou despacha e resolve logo. Então, sempre fui muito assim, despachada. Mas, muitas das vezes, sem a instrução certa. Por isso que você disse hoje aqui, eu achei muito bacana, sobre quando a pessoa faz uma mentoria, tá comprando tempo. Sim. Né? Você tá aprendendo com o erro de outras pessoas, então você já tá ganhando Exato. tempo. Você tá ganhando não só tempo, além de ganhar financeiramente, de outras Sim. formas, áreas da vida, né? Sim, é alguém que percorreu um caminho muito longo pra você não precisar correr esse caminho tudo de novo. Exato. Então, é como se você tivesse um mapa, Sim. né? Então, é muito importante. E aí, eu fui aprendendo sozinha. Eu bati muita cara na parede. Muita cara na parede. Tanto que quando a gente migrou pra cá, eu sozinha, pra fazer acontecer e sempre sonhando. Uhum. Cara, um imigrante aqui há 10 anos atrás, ou era restauração, que aqui é a área dos restaurantes, cozinha, Uhum. ou era limpeza. Não que eu tenha problema nenhum com esses dois tipos de subempregos, Uhum. que aqui eles falam subempregos, nenhum problema. Mas não era o que eu queria fazer e desenvolver. Uhum. Porque eu queria já chegar e começar a trabalhar com eles, de uma forma ativa dentro do mercado, para que eu pudesse aprender. Então, por mais que de uma forma inicial, de uma maneira inicial, eu cheguei aqui e eu não era nada, eu não era ninguém, tinha referência. Você chega, quando você imigra, você recomeça. Você está recomeçando do zero. Você não é nada, você não é ninguém, você não tem um CPF, como a gente tem no Brasil, né? Você não tem nada, você não tem ninguém. E eu vim para aqui com uma promessa apenas. 6 malas, porque eu vim com um bebê de meu filho. O primeiro filho estava para ir com quase 6 meses. Eu preparei tudo antes da gravidez, mas o Senhor não permitiu de eu embarcar para cá antes de ganhar ele. Então, eu tive ele no Brasil. Depois vim com ele bebezinho. E 6 malas. E minha vida ali toda em 6 malas, como muitos fazem, né? Eu não sou a única. Mas cheguei aqui com um propósito muito grande de experienciar o novo. E esse brilhinho no olho foi presente de Deus. Então, eu sempre tive esse brilhinho no olho, sabe? De ir pra fora. Ai, vou fazer, vai acontecer. Tipo, sabe quando a pessoa olha pra sua cara e tipo... Sim. Você, por exemplo, já ouviu... Porque você falou que na sua casa você tinha todo o amparo. Sim. Mas fora dela, você já ouviu, assim, alguma fala no sentido de te parar, fazer você não dar continuidade, que te entristeceu? Eu ouvi muitas que me entristeceu. Mas eu acho que eu era tão maluquinha... Que parece pro bem, que não que faz não efeito, ia pro né? meu coração. Meu marido fala, eu tenho essa qualidade, eu acho que é uma qualidade. Não vejo como um defeito, eu não guardo nada. Então, se eu tiver algum tipo de problema com alguém, que me entristecer, que me ferir, como a gente tem, né, na vida, Sim, relacionamentos, enfim. Eu não levo pro coração. Pode ser que de um momento eu vou ligar. Eu sou muito de falar, eu sou muito frontal, sempre fui. Então, acho que é por isso também que eu era muito atacada. Sempre fui muito frontal, transparente, objetiva. Então, se eu gostar, não gostar, eu falo. Uhum. Eu me posiciono e falo mesmo o que tem que ser dito, o que eu penso. E eu acredito que assim é melhor. Na minha forma, isso é na minha ótica de ver. Não quer dizer que é a certa. Mas pra mim funciona bem assim. Eu ser clara, eu agir com as pessoas com clareza. Porque assim, o povo fala, não cria expectativa. Eu acho muito difícil um ser humano viver sem criar expectativa. Na minha ótica de ver, tá? Uhum. Eu acho muito difícil. A gente cria expectativa sobre tudo. A gente acorda e já tem uma expectativa sobre o dia. O cara que não tem expectativa, pra mim, ele é morno. Ah, tá, vamos fazer um curso de inteligência emocional pra gente saber administrar as nossas emoções, como a gente vai reagir às expectativas que forem frustradas. Mas não tê-las, eu acho muito morno. Eu nunca fui morna. Então, sempre criei expectativas e as pessoas falavam, sempre falou. Até porque eu era muito imatura também.
nas emoções, mas muito avançar. Como que eu vou te dizer pra você entender assim, pra dosar? Eu sempre fui muito à frente, madura pra minha idade, né? Comecei muito cedo, casei muito cedo, comecei a empreender. Minha mãe me emancipou pra me empreender. Eu abri meu primeiro CNPJ com 15 anos. Comecei uma vida assim, mais adulta, já me vestia com muita alfaiataria naquela época pra parecer mais velha. Queria isso, porque eu te falei, eu almejava a mulher bem-sucedida. Você já tinha essa questão da imagem, Já, né? Já desde dentro. nova. E minhas tias falavam, Julinha, eles me chamam de Julinha em casa. Eu tenho minha tia Dri, que é uma segunda mãe pra mim, que é muito próxima. Ela falava assim, Julinha, não vai na padaria sem passar uma maquiagem, sem pôr um salto. E todos os meus sapatos eram salto alto. Então, assim, eu sempre fui muito assim, com esse brilhinho, né, nesse mundo de empreender. Eu achava muito legal a mulher que empreendia, que desenvolvia um negócio, que estava na empresa. Então, me inspirava muito nisso. Mesmo você por exemplo, ainda sendo uma jovem que não tinha vivido isso, você já se posicionava. Já. O que abre, assim, um adendo aqui, né? Vamos fazer esse adendo. Faz sentido, então, pra você a pessoa ser essa pessoa do famoso vista-se não como você é, mas como você quer ser, como quem você quer ser. Isso faz sentido? Totalmente. Total. Não só faz sentido, como pode ser impedimento para o seu futuro, para uma oportunidade, como pode ser também um avanço, pode ser ali um impulsionamento à sua imagem. Então, eu sempre achei que a pessoa... Mas eu não sabia, hoje, eu sei te falar e sei te responder de forma clara. Naquela época é porque eu gostava, porque eu tinha as inspirações, né? Que eu aspirava, as mulheres, bem arrumada. Minha mãe sempre foi muito vaidosa também, sempre incentivou postura, o jeito de falar bem com as pessoas, conversar, ouvir. Se tem adulto na mesa, saber o que vai falar, o que não vai, sobre a educação. Então, fui muito criada em um berço com muita educação. Tive esse privilégio também. Mas a imagem, pra mim, muita gente fala que não importa, né? Ai, porque as pessoas não olham a aparência. Esquece, olham sim. Elas vão sempre olhar. Porque isso é automático, é seu cérebro. Você tem 3 segundos pra causar uma boa primeira impressão. Eu não trabalho com moda, eu não sou especialista em imagem, mas tanto que eu ensino, um dos pilares da minha metodologia é a apresentação. Porque antes de você abrir a boca, ela já vai te julgar, é automático. Exato, ela vem você não na vai frente, controlar, vai falar assim... Quem aqui, né, vamos ser sinceros, um dia chegou uma pessoa, você pensou assim, eu não vou te julgar. Você já viu, você já tirou a sua percepção. Seu cérebro ali, a sua visão, já cruzou todas as linhas. Você já identificou aquela pessoa como feia, como bonita. É automático. Como bem apresentável, como limpa, como uma pessoa cheirosa, quando você chega perto. E muitas das vezes a pessoa nem tá perto, você já sentiu o perfume dela, pela vestimenta. Porque você julgou. E é automático. Então, mas Steve Jobs, mas fulano de t-shirt, faz isso, faz aquilo. Cara, depois que ele já foi Steve Jobs, que eu acredito que no início ele não fazia isso, porque ele precisava de uma oportunidade. Então, ele se vestia para aquela oportunidade. Sou super defensora disso, de se vestir e estar preparado também mentalmente. Ser, né, para depois parecer esse termo, não levando para esse lado do personagem, não para esse lado. Da pessoa se tornar um personagem. Que é algo fictício. Que é algo Exato. muito pesado. Eu acho muito... Não vou nem falar pesado, acho muito triste. Sim. Porque eu sou assim. Entende? Então, eu sempre gostei. Eu não precisava forçar a barra para colocar um blazer. Eu colocava jovem, parecia mais velha que a minha irmã, que é mais nova, que é mais velha que eu. A minha irmã mais velha. Todo mundo falava que eu era a irmã mais velha. E ela adorava, né? Ela chegava nos locais e falava assim, quem que você acha que é a irmã mais velha? Só pra me picar. Aí as pessoas falavam, a Júlia. E ela era mais velha. Mas eu sempre me vesti de uma forma mais formal. E sempre nesse caminho, porque eu alçava chegar num lugar... E eu sempre me preparei para estar nele. E isso é muito importante. Para quando a oportunidade... Nunca acreditei em sorte. Sorte para mim é trabalho. Nunca foi sorte. Nunca. Primeiro Deus, depois trabalho. Deus, ele vai sempre te dar a direção. Ele sempre vai te dar o chão, mas o passo quem dá é você. Não tem como. Não tem receita, cara. Você que dá o passo. E se prepara. Só que hoje as pessoas querem tudo muito fácil. Não se prepara para a oportunidade. Exatamente. Percebe? Então, sempre tive muito isso, de estar preparado. Mas nunca foi de uma forma, volto a dizer, consciente. Hoje é consciente. Hoje eu sou totalmente intencional. Tudo que eu faço tem intencionalidade, porque eu trabalho com... né, tem vários projetos, tem resultados que eu espero disso. Tudo tem um ROI. E tem que ter ROI, né? É normal. Sim. Mas antigamente não. Antigamente era a Júlia mesmo, tentando ser a Júlia na melhor maneira, na melhor versão dela.
E hoje é diferente, mas eu acredito muito que você tem que se preparar, assim, pro lugar que você quer estar. Você E tem se que, você não você se tem que estar preparar, apto. cara, Exatamente. vai vir uma pessoa que tá preparada vai pegar seu lugar, é simples. Não tem receita. Cara, essa questão assim de você estar preparado, eu levo muito a sério porque eu penso que a oportunidade ela encontra pessoas preparadas. Pessoas Exato. despreparadas, elas não recebem oportunidade, Não elas perdem recebem. oportunidades. Na sua vida, como que foi essa etapa, assim, esse processo que você teve, Júlia, justamente da sua infância para sua juventude, onde você era uma pessoa ali que se destacava porque você já tinha algo inserido na sua mente, você já sabia onde você queria chegar. Como que foi para você esse processo? Você teve uma referência, alguém que você olhou assim e falou, cara, eu vou modelar essa pessoa. Quem foi sua referência? A minha mãe. A minha mãe sempre foi uma referência pra mim. A minha É mãe e uma o meu pai. excelente, boa referência. Sim, a minha mãe é uma excelente referência, mas Uhum. sempre ela e o meu pai ali encaminhando junto. A minha mãe, por ela ser uma mulher, né, negra, deficiente, que Sim. rompeu muitos paradigmas, que veio Uhum. de uma realidade muito escassa. Minha mãe sempre foi maluquinha também, então todo mundo falava que eu parecia com ela. Empreendia, fazia tudo que tinha vontade, nunca tinha nada difícil pra ela. Uhum. E ela sempre foi uma referência pra mim muito forte, foi o meu maior modelo Uhum. desde a infância, porque é uma mulher com muita determinação, que foi muito perseguida, muito apedrejada Uhum. durante a vida, que sofreu muito e não teve um momento que ela falou assim: ah, eu vou desistir, eu vou Sim. parar. Eu nunca vi minha mãe falar isso. Então, eu acho que por isso que no meu dicionário não teve essa palavrinha desistir. Não teve. Sim. Nunca Nunca fez pensei. parte. Você sempre Cara, foi. nunca. E eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eu pensei em desistir pra parecer bonito. Nunca pensei. Eu sempre falo assim, menos uma maneira de dar certo. Então, dessa maneira, deu errado. Então, menos uma maneira de dar errado, né, na verdade. Então, Uhum. toda vez que eu fazia algo que dava errado, eu falava assim, desse jeito eu já não vou tentar mais. Então, vamos para um novo caminho. Se esse novo caminho desse errado, menos uma chance. Vamos para outro caminho. Não pensava assim, ah, será que não é para me fazer isso? Ah, acho que eu não vou fazer isso mais, não. Eu confesso que o momento que eu mais estive estabilidade de instabilidade, não de estabilidade, de estar Sim. estável. Sim. Que eu tive instável foi quando, aqui, como imigrante, eu repensei: será que eu não volto ao Brasil Como imigrante. como imigrante? Sim. Só que Deus nunca permitiu. E eu ando pela palavra, né? Eu Uhum. busco sempre a confirmação. Se Deus falar, vai, eu vai. Então, momentos que eu passei aqui, processos dificílimos, e eu não tinha rede de apoio, não tinha amigos, pessoas que estavam ali comigo nos momentos e processos que eu passei, era eu, Deus e meu esposo, né, e meu filho. Eu pensei, sim, em não desistir de Portugal. Mas eu cheguei a repensar, será que eu devo voltar ao Brasil? Só que lá está. Aí eu pensava, eu vou voltar e dar? Como que eu vou voltar e olhar pra mim, sendo que eu nem tentei? Então, eu sempre me cobrei muito também nisso, sabe? Eu falava assim, como que eu vou voltar e vou olhar e não tentei ainda, tem uma chance. Então, sempre fui muito positiva. Eu falava assim, mas ainda tem uma oportunidade, ainda tem um jeito de fazer dar certo. E aí eu olhava pra essa luzinha no fim do túnel e me agarrava nela. E muitas das vezes na palavra também, né? Na promessa de Deus. Se Deus deu a promessa, vai se cumprir. Então, a gente tem que ter paciência para passar pelo processo. Quando você tá no processo, quando você tá ali no deserto, você não entende. Você não entende. Você vai passando e uma coisa muito forte é, olha, deserto é lugar de se encher. Sabe, André? É lugar de se encher. E as pessoas, às vezes, tá no deserto e quer transbordar. Como é que você transborda algo que tá seco? Não tem jeito. Então, o deserto, pra mim, é um lugar de se encher. É o lugar que você vai passar, aquilo vai te tornar mais forte, você vai se tornar mais resiliente. E hoje eu falo isso porque eu tenho consciência, porque quando eu tava no deserto, eu não tinha. Então, hoje em dia, quando eu passo alguma provação, algo forte, eu recentemente tive um trauma muito forte, foi perder meu pai. E eu achava que eu não ia perder. Sabe quando você tem aquela convicção que Deus não vai levar seu pai? Antes dele ver tudo isso aqui? Tudo isso que eu tô vivendo hoje. Então, na minha cabecinha, que ele foi Não um ia dos meus acontecer. maiores mentores e a pessoa que eu tive uma vida vivida, não foi passada. Eu não passei a vida com meu pai, eu vivi.
Então foi de forma muito íntima, a gente tinha um relacionamento muito próximo. E quando eu perdi ele, lá está. Eu cá em Portugal, ele no Brasil, e não gostava daqui. Ele vinha me visitar, mas sempre queria ir embora, não gostava muito. Então quando Deus levou ele estava no hospital, André, e eu achava que Deus não ia levar. Sabe? Sabe quando você acha que não vai ainda, tá tudo bem, vai passar, ele vai ficar bem? E aí eu acreditava muito nisso. Quando ele faleceu, que eu não consegui chegar a tempo no funeral, né, no culto de funeral dele, aquilo pra mim foi um baque. Porque eu senti que uma página da minha vida foi arrancada. E aí eu falava muito com Deus isso, Senhor, por que que durante a minha vida inteira eu te servi, durante a minha vida inteira. E aí vem aquele filme, eu até me emociono, peço desculpa. Da minha vida inteira com ele ali, muitas das vezes visitando as casas, andando a pé na poeira, para ir congregar, para voltar. Porque quando Deus mandou eles pro interior de Minas Gerais, eu era pequenininha, também fui. Então eu passava por esses processos com ele. E aí eu falava assim, por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor fechou todos os caminhos e eu não fui? Né? E eu com a passagem na mão, o bilhete comprado, meu voo chegava 3h30, se eu não me engano, e 2h ele tava, 2h30 ele estava sendo sepultado. Então eu nem embarquei, porque não tinha como esperar, né? Não iam esperar, já ia fazer o culto de funeral e o sepultamento às 2h. Eu pensei, eu vou no Brasil fazer o quê? Né? Ele já vai ter sido sepultado. Então foi um processo que eu precisei muito, ali eu e Deus trabalhando muito no meu coração, muito, muito, muito. Eu sentia que eu fui violada nessa parte, de não ter tido o direito de me despedir dele. Mas na minha cabeça eu achava que ele nem ia. Então quando eu recebi notícia que ele realmente faleceu, meu mundo caiu. Mas não por ele falecer, não sei se você tá entendendo, Sim, mas pelo sim, cenário. sim, Porque o perfeitamente. facto dele falecer é comum, Uma a hora gente ia chegar, espera. sim. Até porque ele me criou falando que viver é Cristo e morrer é lucro. Acho que era Sim, essa viver é Cristo, morrer é viver é lucro. Cristo e morrer é lucro. E sempre que ele se despedia, ele falava: se não nos vermos mais aqui, nos veremos lá no céu. Sempre. Ele vinha aqui em Portugal, viajava, era sempre assim. A gente às vezes falava no telefone e no vídeo, né? Quase sempre. Era sempre assim. Ele sempre tinha essa mensagem. Se ele chegasse aqui, ele mudava a atmosfera desse lugar. Só com a presença dele. Sorriso, uma áurea boa, sabe? Um rostinho maravilhoso, um caro servo de Deus. Então, eu fiquei em muitos momentos, eu falei, Senhor, por que que o Senhor permitiu? Né? Mas Deus estava também me forjando. E eu não estava entendendo, Exato. sabe? Fui forjada no fogo, no fogo, no fogo, no fogo, no fogo. E eu senti assim, a gente tem um livro, né, da vida. E aí tem a infância, tem a primeira infância, tem tudo que você passou. Eu fui a filha dele da velhice, né? Então ele já era aposentado, passei bastante tempo de qualidade com ele. Fui a caçula. Não que as minhas irmãs não tenham tido contato e tenham tido esse amor, mas eu tinha essa intimidade, né? Esse relacionamento bem próximo com ele. E mudei, olha pra você ver, mesmo sendo muito próxima dele, da minha mãe, eu imigrei. Eu queria cortar o cordão. Eu sabia que eu tinha que migrar para me crescer, eu sabia que eu tinha que ir para longe. Eu tinha essa promessa de Abraão, sempre tive. E ela ficava ali no meu coração. Mas quando aconteceu de eu perder ele, sabe quando você nunca nem imagina esse cenário? Imaginava assim, se Deus levar meu pai ou minha mãe, né, no Brasil, eu vou lá, né, eu vou a tempo, eu vou conseguir chegar. Eu nunca imaginei na minha vida inteira que eu não ia estar nesse dia do sepultamento do meu pai. Que pra mim é um momento único, é um momento importante, tem um significado. Pode ser que as pessoas falem assim, ai, mas que bobagem. Não, pra mim tem significado. Sim. Pra mim tem significado. Sim. E eu senti como se essa página, e sabe quando você tá vendo tudo acontecer? Tudo acontecer e você não tem controle? Deus me tirou totalmente do controle, totalmente. Eu fui forjada literalmente no fogo. Então, ele me tirou totalmente do controle. Tudo aconteceu. O sepultamento, organizaram o sepultamento, o culto funeral, nananã, nos horários. E eu, as duas mãos atadas. Eu não tinha o que fazer. Daqui de longe, o que eu ia fazer? Não, vai ter que esperar, né? Eu vou assim mesmo, eu vou chegar lá, já estava sepultado. Então, eu escolhi nem embarcar.
Então, nem embarquei pro Brasil. Fiquei e eu tive... Aí, após ele falecer, como eu te falei, não foi pelo falecimento da carne em si. Porque a força que eu vivi com ele em vida é o que ficou. A marca ficou em mim. Os ensinamentos ficou em mim. O propósito, o legado. Ele foi e ele deixou um legado imenso. Não só em mim, mas nas pessoas que ele teve a oportunidade de passar por elas depois que Deus chamou ele, né? Depois que Deus fez esse propósito na vida dele. Eu quero até aproveitar esse gancho. Seu pai deixou um legado. Eu acho que o que dá sentido à nossa vida aqui é justamente sobre o quanto a gente trabalha para deixar legado e não herança. Como que você trabalha para deixar um legado nos seus filhos? Como que é o seu pensamento com relação a legado? A fazer com que, mesmo após você não estar mais aqui, que esse dia vai chegar pra gente, os seus filhos, eles terem a mesma atitude que você está tendo aqui hoje, falando que o seu pai deixou um legado para você. Então, legado na minha casa é algo negociável. Então, a gente não trabalha... Perfeito. Não trabalha por herança, é legado. Então, é diariamente com os meus filhos, é esse tempo de qualidade. Porque, assim, o legado é o que a gente deixa nas pessoas, não para as pessoas. Meu pai não me deixou herança, mas ele me deixou uma herança muito maior. Ele deixou uma herança que é uma herança de Deus na terra, que é uma congregação também, na onde ele anunciava, na onde ele era evangelista, deixou uma congregação com irmãos. Então, ele deixou um legado físico, tá lá a igreja, e deixou também a igreja em si, né, nas pessoas. Então, lá em casa, eu ensino diariamente sobre legado, sobre o valor que tem nas pessoas. Todo mundo tem valor. Então, hoje, às vezes, você vai estar passando por uma situação, ou vai acontecer, meu filho mesmo, ele é atleta, né? Então, ele joga bola. Então, às vezes, estressa, acontece uma coisa, então eu sempre sento com ele e converso. Eu falo, toda vez que eu converso com ele, que ele é maior, então vou dar o exemplo dele, que tem a pequenininha também. Mas ele percebe mais. Eu sento com ele e explico, João Miguel, um dia eu não vou estar aqui. Um dia eu não vou estar aqui. Mas guarda esse ensinamento. Não é assim que reage, não é assim que faz. Eu falo muito lá em casa sobre legado, porque eu entendo esse poder. E eu dou uma analogia para ele da árvore. Nós somos a árvore, né? Eu e o pai. E eles são os frutos. Então, eu falo, a mamãe não quer que você seja aquele fruto podre da árvore. Aquele fruto que muitas das vezes, verde ainda, ele pela ansiedade, caiu, né? Alguém foi lá, jogou uma pedra. Então, eu falo muito sobre essa analogia, que a gente vai passar por momentos que a gente vai ser apedrejado, que a gente vai ser traído, que a gente vai ser julgado. Mas permaneça firme na árvore ali. E eu falo pra ele que a árvore é os princípios, né? Os princípios que Deus deixou. Então, a gente ensina muito princípio. Eu ensino muito pra ele sobre amar ao próximo, sobre respeitar, sobre essa questão de... É muito mais importante a ação que você tem com a pessoa do que o que ela tem ou do que o que você tem. O financeiro, ele é muito importante, eu não vou negar. Claro que é. A aparência é muito importante, o status é necessário. Sim. Não vou ser hipócrita de falar que não. Eu trabalho em volta disso. Só que isso tudo é muito superficial comparado à marca que você pode deixar em alguém, ao sim que você pode dar para uma pessoa. Então, eu sempre ensino muito eles isso, sobre construção. E esse legado, ele não é construído intencionalmente, assim, hoje eu vou fazer isso, vou fazer... Não, ele acontece, é diário. Às vezes, Deus vai colocar uma pessoa na sua vida, no seu caminho, num dia que você nem tá esperando. E uma palavra sua vai mudar a ótica de vida daquela pessoa para sempre. Exato. Você tá entendendo? Às vezes, a mudança para algo na vida dela está em você. Depende da liberação da sua palavra. Sim. Então, eu ensino muito isso lá em casa. E faço essa analogia da árvore. Vocês são os frutos, e a árvore não quer fruto ruim. Sim. Né? A árvore quer fruto bom. Então, o nosso orgulho é vocês darem bons frutos. Ensino muito. Futuro, a Deus pertence, né? Educação a gente dá e criamos eles com princípios cristãos. Mas Deus que sabe, né? Como que vai ser o futuro de cada um deles. Tá na mão dele. Agora, você, então, nós temos a Júlia, que foi uma menina que cresceu em uma casa. Dentro dessa casa você teve apoio. Dentro de você, Deus já tinha inserido essa essência para que você entendesse o propósito que ele tinha para você, onde que você chegaria e qual que seria o seu caminho. Isso fez você ser a pessoa que sempre acreditou nisso, sempre falou sobre isso, sempre praticou isso, sempre se viu como alguém que chegaria longe.
como que hoje, né? Hoje você anda pela Europa, hoje você é de fato uma pessoa de sucesso que está envolvida em diversos projetos. Como que hoje você enxerga justamente essa questão do seu processo? Porque hoje você já entende seu propósito e vive ele. Mas o seu processo, o quanto você entende ele como importante e você mudaria alguma coisa ou não? Você viveria exatamente a mesma coisa que você viveu. Não mudaria nada da sua história. Então, eu acredito que durante todo o processo que eu passei até aqui, os que eu ainda vou passar, porque Deus está me preparando para algo maior, acredito eu, né? Todos os dias a gente está subindo um degrau dessa escada. Eu não mudaria nada a nível de processo. Porque a minha vida sempre foi guiada por Deus. Eu sempre tive essa boa vontade de deixar Deus guiar. Só que eu fui muito impulsiva também. Então, eu fiz muita coisa e agi de forma muito irresponsável também quando eu era mais jovem. Mas se eu te falar que eu mudaria, não. Porque foram essas escolhas que me trouxeram até aqui. E o processo, ele é muito importante. Hoje, as pessoas não querem viver o processo. Elas querem viver o propósito. O processo, ele vai ferir. Mas o propósito vai curar. Então, tem sempre correlação. E o processo, ele é muito importante, porque nele você vai ser forjado, nele você vai aprender, nele você está sendo preparado. Você não está entendendo, mas as coisas estão acontecendo. E aí você vai criando essa força, essa resiliência. Você acha que eu ia conseguir passar pelo que eu passo hoje se eu não tivesse passado pelo meu processo? Nunca na vida. Hoje, eu tô aqui te contando essa história recente do meu pai, que eu passei, com muita ousadia e coragem, mas pouco tempo atrás eu não conseguia nem falar sobre o assunto. Então o Senhor já me curou, e Ele já me mostrou qual era o propósito daquilo tudo, por que eu tinha que passar, onde Ele tinha que me fortalecer, e é muito importante os processos, só que as pessoas hoje não querem, elas querem fazer aquela coisa de metas bem a curto prazo, e preferem ali um banquete, é igual uma criança, né? Uma criança, chega uma criança, olha pra você ver como é louco isso. Uma criança não tem percepção de futuro, né? Ela vive no mundo imaginário dela. Se eu chegar pra minha filha que tem 3 anos e falar, Maria Júlia, você quer agora comer um gelado ou você quer ir com a mamãe semana que vem pra Paris? Ou quer fazer uma viagem? Ou vou dar ela uma prenda maior? Ela vai querer o gelado agora. Que ela não vai pensar no futuro. Exato. Então, o gelado é o sorvete, né? Do Brasil, o picolé. Sim. Então, ela vai querer aquilo agora. Fala, mamãe, eu quero agora. Sim. Não, eu prefiro gelado. Dá-me o gelado. Então, é o que ela vai querer. E, às vezes, o adulto tá tendo um comportamento de criança. Porque ele quer o resultado. E eu fui muito tempo esse adulto, de querer esse resultado a curto prazo. Sim. De achar que as coisas vai ser no estalo. Não vai, gente, não vai. Pode ser que tenha coisas que, do acaso, a exceção da regra, tem exceção, que vai acontecer. Ah, Júlia, aconteceu comigo. Tá, você foi exceção. Não acontece com todo mundo. As pessoas têm que passar pelo processo para chegar no propósito. Eu acho muito importante essa questão de no processo se preparar, no processo estar firme na promessa. Todo dia eu vou estar assim? Todo dia eu tô falando com essa firmeza aqui? Não. Todo dia você vai estar preparado? Não, mas você vai estar se preparando. Essa é a diferença. E o processo é como vaso, né, na mão do oleiro. Você vai passar por aquele processo todo ali de construção, depois você vai passar pro fogo, você vai no forno, e o Senhor vai permitir que você passe no fogo. Pra quê? Pra ele curar. Depois vem a fase bonita, né, de pintar o vaso. Depois que ele tá preparado, tá bonito, todo mundo quer comprar aquele vaso. Todo mundo acha, ai, que vaso lindo. Mas não se lembra que ele já foi barro, né? Que já foi o pó, que ele já foi... Cara, eu sou esse vaso. Uau. Eu sou esse vaso. Você todos nós somos esse vaso na mão do oleiro. Só que as pessoas já querem o vaso. Mas e o processo? Não tem como. As pessoas querem o vaso pronto, mas não querem passar pelo oleiro, não quer passar... Eu nunca imaginei... Se eu te falar que... Júlia, algum dia você imaginou com Dubai? Não. E olha que eu fui muito sonhadora. Algum dia você sonhou em ser CEO de uma empresa em Portugal, que atua na Europa, e nos Emirados Árabes Unidos? Não. Nunca imaginei. Nunca nem passou. Assim, visitar, ok. Passear, ok. Mas empreender de forma ativa, contribuir na vida de outra pessoa através dos Emirados, ter essa ponte, ser essa ponte para outros empresários, pessoas que muitas das vezes hoje são até maiores que eu, que vão para lá comigo, mas depende da minha ponte.
Então, às vezes, Deus vai te colocar também num lugar que você vai estar ali servindo, contribuindo dentro daquele seu propósito. Com certeza, eu acredito que você entrevistou aqui pessoas que são, que têm aí um know-how muito grande também na área delas. Percebe? Que quando você olhou, você falou assim, cara, essa pessoa é maior que eu. No sentido de resultado que eu falo, de vida, de idade, de tudo, de vivência, de repertório, de autoridade. Então, eu hoje atendo clientes que muitas das vezes são maiores que eu, mas depende de mim pra estar ali, sabe? Eu sou o canal. Então, nunca pensei, André, em falar assim, que eu ia ter empresa, que eu ia estar atuando no Dubai, que a gente ia estar realizando imersões, não. Eu recebi uma palavra em 2019 sobre Dubai. Eu tinha uma mentoria e naquela altura eu ia fechar minha turma lá. Só que depois veio a pandemia. E aí, entretanto, eu não fiz essa turma lá, porque o Senhor já tinha a imersão preparada. O Senhor já tinha uma fusão de negócios para me entregar. Então, depois ele me presenteou com fusão de negócios. E quando ele me presenteou, era só uma ideia. Só uma ideia. E se eu chegar para falar com as pessoas, eu vou ser reconhecida nos Emirados, eu vou ser reconhecida. O ano passado a gente foi indicada a um prêmio lá. Eu como líder global. Júlia, como líder global. Totalmente improvável. Então, o Senhor, os planos dele são sempre muito, mas muito, muito, muito maior do que aquilo que a gente pensou. E assim, nunca nem passou pelo seu coração aquilo que o Senhor tem preparado. É sempre assim. Às vezes, tem pessoas que Deus permite, e a gente tem sonhos também, que Deus permite que você sonha e ele realiza. Mas eu falo, o coração de Deus, o que passou no coração de Deus, que você ainda nem imaginou, que você não sentiu nem o perfume, sabe? Que você sente, você tá ouvindo só os passos chegando em sua direção, você tá ouvindo só os passos. Depois você começa a sentir o perfume, depois você começa a ver, e depois Deus te entrega. E aí que você vê, assim, a realidade, você vai, e as coisas vão acontecendo. Então, na minha vida, em particular, tudo foi Deus. Tudo foi Deus, foi Deus. Eu só dei o passo, é o que eu tô te falando, eu sou sacudida, eu dou o passo. Mas tudo foi Ele, e é por Ele. E tudo que eu tenho é dele, não tem... Hoje, se ele falar assim, vai pra outro lugar, vai pra outro cenário, deixa tudo pra trás, aqui estou eu também pra fazer da mesma forma quando eu vim do Brasil. Sem nenhuma expectativa em relação a resultado. Sabe? Somente de viver ali o processo. Amo o processo. Entregue, né? André, me dá um processo. Amo viver processo. Não vou te falar que eu gosto de prova. Ninguém gosta de chorar. Exato. Né? Ninguém gosta de sofrer. Mas os meus melhores dias foram nos meus piores dias. Olha que louco. Os meus melhores dias foram nos meus piores dias. Os meus melhores dias de intimidade com Deus, de viver o real, extraordinário, foi nos meus piores dias. Sabe? Poucos dias eu vivi uma experiência muito profunda com Deus. O Senhor mandou uma pessoa de longe na minha casa, que teve um sonho comigo e com meu marido, de longe. E eu nem sabia quem era, nunca tinha visto. E encontrei essa pessoa na rua. Então, assim, aonde que Deus mandou eu passar no momento com aquele carro pra parar, pra falar com aquela pessoa, e aquela pessoa tava à tua procura. E eu orando em casa, pedindo a Deus pra enviar alguém. Então, assim, é sempre na dependência. É sempre ali na dependência. E eu falo, quando se levantarem contra um filho de Deus, qualquer pessoa, com uma pessoa que tá ali no secreto, tenham muito cuidado. Porque no processo, vai se levantar muita coisa. Vai se levantar muita coisa pra te abater. Que é no processo, que é onde o adversário vê, né, as brechas pra ele entrar e fazer você desistir do propósito. Então, olha que coisa. Você tá vivendo um processo e, ao mesmo tempo, você tá sendo também combatido. Você nunca vai viver um processo em paz. Além de você viver um processo de prova, de luta, de muitas coisas que a gente passa, você também vai viver um processo de combate. Né? Tá acontecendo, está sendo atacado. E isso é para que você desista da promessa. Porque ele sabe que Deus vai fazer algo grandioso. Então, ele vem antes para te fazer esmorecer, para te fazer desistir. E aí que a gente tem que ter essa fé, essa resiliência de falar, não, eu vou continuar, porque eu tenho uma promessa. E na minha vida foi assim. E aí, só pra fechar,
quando alguém se levanta, eu falo, quando alguém se levanta contra um servo, uma serva de Deus, contra um homem e uma mulher de Deus, tem que ter muita coragem. Tem que ter muita coragem. Porque vai ter um resultado, tem um preço. Tem um preço. Então eu falo, ai daqueles que se levantam contra uma mulher de Deus, contra um homem de Deus, que tá ali vivendo. Que às vezes você não gosta de mim, cara. Você pode não gostar de mim. Mas você não quer problema com meu Deus. Então eu já falo, não precisa gostar de mim, mas também não venha me atacar, porque eu tenho defesa. E o meu exército é poderoso. Não gostar de mim é opção. Não precisa gostar de mim. Não precisa gostar da Júlia Bicalho. E nem eu quero que goste. Falo com o Senhor, Senhor, me apresente os seus amigos. Foi uma oração que eu aprendi recentemente. Tem poucos anos que eu aprendi. Tem 2 anos. Comecei a orar pedindo pra Deus tirar e colocar pessoas. Sim. E pedir a Deus, Senhor, me apresenta os teus amigos. Eu quero ter acesso aos teus amigos, mas eu não quero qualquer amigo, quero só o BFF. Só os bestes, por favor. E Sim, durante muito sentido. tempo eu achava que eu não ia ter amigo que fosse dessa forma, que vivesse esse extraordinário também, que estivesse nessa busca constante com Deus, que estivesse buscando algo de propósito palpável, real. Não só aquilo que é forjado, aquilo que esses personagens, né, que a gente encontra ao longo da caminhada. E Deus foi colocando pessoas. E hoje eu tô aqui por pessoas. E por pessoas que Ele colocou na minha vida. Então, Uau, muito bom. Não tem como, é conexão. Cara, muito bom. Eu fico olhando sua história assim, eu fico feliz porque eu acredito que Deus precisa, de fato, levantar mulheres, né, que tenham essa visão que você tem. Mulheres que, apesar de terem sofrido em pontos da sua vida, são mulheres que avançam, que não se importam com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas dizem, né? Fecham os ouvidos, tapam os ouvidos e focam exatamente onde precisa chegar. E você é um exemplo disso, Júlia. Eu te desejo assim, muito sucesso, que você continue alcançando muitas pessoas, Obrigada. que você continue transformando pessoas, que tudo que você fizer seja justamente para que o reino ele avance mais, Amém. para que seja uma visão não vertical, mas horizontal, que outras mulheres sejam transformadas por você, Amém. que outras pessoas sejam tocadas por aquilo que você entregar. E antes da gente encerrar, eu quero que você olhe para a câmera agora e você dá um conselho para uma mulher que essa mulher, ela precisa de uma dose de encorajamento, ela precisa de gotas de inspiração. De repente está sendo oprimida, o peso da vida, o peso do processo, o peso das responsabilidades, eles estão fazendo essa pessoa querer parar. E você que é uma pessoa que não parou e chegou aonde você sempre quis chegar, eu quero que você seja a boca de Deus e fale com essa pessoa. Mulher, eu sei como é difícil. Eu já estive nesse lugar. E pode ser que eu até esteja em um lugar parecido com o seu hoje, mas em um cenário diferente. Para nós mulheres, ser mulher já é um desafio, tá, André? Ser mulher já é um desafio. Porque a gente desenvolve diferentes facetas, né? Temos diferentes funções, seja em casa, no lar, é a família, é o trabalho. E aí, às vezes, a gente pensa que tá pesado. Mas se posiciona. Eu deixo a minha mensagem aqui para você se posicionar. Porque você se posicionando ou não, você já tá posicionada, tá? Então, a informação é essa. Você se posicionando de forma intencional ou não, você já tá posicionada. As pessoas já vão te enxergar, já vão te ver de alguma forma. Então, você já tá ocupando um lugar. Por que não ocupar o lugar que Deus sonhou para você? Por que não tomar posse? E quando eu falo tomar posse, é tomar posse mesmo. Falar assim, eu vou viver o extraordinário de Deus, porque o que as pessoas falam não diz sobre quem eu sou, mas o que Deus sonhou sobre mim é o que vai se realizar. E quando a gente tem essa consciência e essa fé... Gente, e muitas das vezes não é fé, não é só fé. É a consciência de você se conscientizar e falar, não, o que Deus sonhou pra mim não é isso aqui não, mulher. Então se sacode, vem comigo, se posiciona, porque nós temos aí o extraordinário de Deus para viver. E é chegada a hora dos trabalhadores e das trabalhadoras da última hora. Essa foi a Júlia. Júlia, eu queria muito te agradecer por esse tempo maravilhoso. Fico aqui pensando quantas pessoas que não serão impactadas com cada corte, com cada conteúdo Amém. que você entregou aqui. É bom ver que você é uma flecha, né? E a flecha Amém. é aquilo, ela avança, né? Sim. Você jamais vai ver uma flecha, ela simplesmente parar
voltar ou parar e dizer, não vou continuar. A flecha, ela avança, e o mais interessante da flecha é que o que faz ela avançar é justamente a intensidade, a pressão e a força que foi inserida nela desde o início. Sim. Então isso define muito você. Desde o início você sempre soube onde chegaria, desde o início Deus fez questão de esclarecer o seu propósito na sua mente para que você soubesse que você, como flecha, não pode parar por nada nem por ninguém enquanto não atingir o seu alvo, não atingir o seu objetivo. Que você continue na sua estrada, no seu caminho, que você continue transformando a vida de pessoas. Foi muito bom te receber. Uau, que forte, obrigada. Deus abençoe, obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Que você também continue aqui, levando a palavra de Deus e muitas das vezes esperança também para muitos lares. Que Deus abençoe, tá? Eu que agradeço, minha amiga. Estamos juntos, estamos conectados e vamos juntos, vamos em frente, porque Deus tem grandes coisas para fazer através de nós. Amém. Ó, eu vou deixar o Instagram da Ju aqui, tá? Você clica aqui na descrição. O Instagram dela vai estar aqui. Segue a Júlia lá. Acompanha os conteúdos. Os cortes do Instagram também estarão. Os cortes da entrevista também estarão no Instagram da Ju. Que aí você pode acompanhar e ser transformado por aquilo que ela entrega. Eu acho que a lição que fica para esse podcast aqui é justamente essa. Às vezes a gente quer parar por coisas pequenas, né? Às vezes a gente ouve alguém falar algo e isso, esse impacto do que é ouvido, ele causa em nós uma vontade de parar. E às vezes essa vontade de parar, ela vem acompanhada daquela pergunta: por que e pra quê? Por que que eu tenho que continuar? Pra que continuar? Por que eu faço isso? Não seria melhor eu dar aquela paradinha? Será que não é hora de eu parar um pouco, deixar isso para depois? Será que eu não tenho que postergar esse sonho, esse projeto que eu estou vivendo? A grande verdade é que a fala de uma pessoa, ela pode ter uma força muito grande, um impacto muito grande em nós. Por isso é extremamente importante nós estarmos atentos apenas à voz de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus, ele não dá ouvido a vozes de pessoas que não construíram nada e também querem tornar você uma pessoa que não construa. Quem ouve a voz de Deus tem uma palavra, vive pela palavra, anda pela palavra, sonha conforme a palavra e vive e realiza através da palavra tudo aquilo que Deus promete. Então, a dica para você é: não ouça aquilo que as pessoas estão dizendo. Ouça o que Deus tem a dizer ao seu respeito. Se as pessoas te disserem não, se o mundo te disser não, se a ocasião te disser não, se a sua vida, o jeito onde você, o lugar onde você mora, as pessoas que você convive, se sempre te disserem não e a palavra de Deus for sim, pode ter certeza, você vai viver exatamente tudo aquilo que Deus disse que você viveria. Porque o mais importante na vida de um ser humano não é o contexto que ele vive, não é o lugar que ele vive, nem as pessoas que ele anda. O mais importante na vida de um ser humano é o sim de Deus. Isso é suficiente, isso basta. Esse foi o nosso episódio de hoje do YangCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nada. E eu já tenho um próximo episódio aqui do lado. É só você clicar aqui que eu já estou com mais um convidado para você aprender muito hoje. Clica aqui que eu estou te esperando.